ensino proclamado pelos pastores mestres, os professores da igreja, os orientadores da igreja, os pastores da igreja. Eles realizam esse trabalho de uma maneira formal, então apresentam a exposição, a exortação, a admoestação pública, que é a pregação. No Novo Testamento é chamado disso, de uma admoestação pública, a leitura pública e a admoestação pública. Isso é o que chamamos hoje de uma pregação, aqui na frente, que é o que eu faço aqui, os pastores fazem aqui, a pregação, a admoestação pública. Então a igreja é edificada por meio disso, mas a igreja não é edificada só por meio disso. A igreja tem também uma outra fonte de edificação, e essa outra fonte de edificação, tão importante quanto a primeira, é o convívio dinâmico, é o convívio didático dos irmãos entre si. A Bíblia ensina que a igreja, realmente a igreja neotestamentária, a igreja que Cristo criou, é uma igreja em que cada membro trabalha para a edificação do outro. Cada membro é capacitado para instruir e aconselhar o outro. Cada membro é capacitado para consolar, para corrigir, para exortar o outro, para animar o outro com a palavra de Deus em punho. Cada membro tem essa função. Isso sem entrar naquelas questões dos dons ali de Romanos, né, e tal, de serviço e tudo mais. Além disso, além dessas questões do exercício do dom de cada membro, existe essa função geral de todos, sendo capacitados, tendo elementos, tendo formação suficiente, conhecimento suficiente, instrução suficiente para instruir o outro e aconselhar o outro. Então, o ensino da igreja bíblica se dá em dois patamares, em duas esferas. Se dá no contexto em que o pastor se levanta, ou o mestre se levanta, e admoesta os irmãos todos reunidos, e todos ouvem a admoestação, no que nós chamamos de uma pregação, e se dá nesse contexto mais individual e informal, em que os irmãos aqui reunidos olham uns para os outros e dizem: olha, essa semana eu vi ali uma postagem do Júlio pedindo oração. Eu vou lá falar com o Júlio, eu separei um versículo para compartilhar com ele, eu vou lá falar com ele e vou orar com ele hoje, vou chamá-lo, perguntar: Júlio, o que está acontecendo na sua vida? Eu vi o seu pedido de oração, esse problema já passou, melhorou? Olha, eu tenho um versículo para lhe dizer aqui. Eu li um versículo essa semana no livro de Josué, e eu quero compartilhar com você esse versículo, e deixar o versículo para animá-lo, exortá-lo, estimulá-lo biblicamente. Essa dinâmica é a dinâmica que nós queremos resgatar com o retorno dos cultos presenciais. Não é só estarmos juntos aqui porque tem que estar junto por estar junto, não. É porque o nosso conceito de igreja bíblica envolve uma edificação que não se esgota numa palestra. Se esgotasse numa palestra, nós continuaríamos apenas transmitindo, e está resolvido o problema. Se tudo se esgotasse apenas em palestras, em sermões, colocaríamos aí as nossas câmeras, iríamos transmitir as palestras quantas vezes fosse preciso, e está tudo resolvido. A igreja está viva e a igreja está funcionando normalmente, todos estão ouvindo palestras. Mas não é assim a vida de uma igreja neotestamentária. Ela tem essa dimensão, mas isso é somente parte dela. Cada irmão tem um dever didático, cada irmão tem um dever de instrução em relação ao outro. Se você vem à igreja só uma vez por mês, senta no banco e sai correndo, você não está cumprindo o seu papel como crente em Cristo na igreja que você está. Desculpe, já fui à igreja. Isso aí funciona na igreja católica. Na igreja bíblica, não. Numa igreja real, autêntica, não funciona assim. Numa igreja real e autêntica, os irmãos vêm, olham uns para os outros, tem essa dinâmica, e isso se protrai para além do culto.
eles, durante a semana, eles fazem a mesma coisa. É o irmão que vai visitar o irmão que está doente. Atualmente está difícil fazer isso, mas se Deus quiser, logo voltaremos a isso. É o irmão que vai visitar alguém que está doente, que não tem vindo à igreja. É o irmão que vai telefonar para aquele irmão que é faltoso. É o irmão que vai marcar um cafezinho durante a semana com aquele outro irmão para conversar com ele e para admoestá-lo e para encorajá-lo e para animá-lo. É assim que é a igreja do Novo Testamento. Então, muito acontece aqui, todos juntos, e todos juntos se instruem e se aconselham aqui nesse convívio amoroso, nesse convívio pacífico, amoroso, dinâmico e instrutivo. Muita coisa acontece assim, é por isso que estamos querendo resgatar isso aí. A pandemia tirou metade da nossa dinâmica como igreja bíblica, arrancou da gente. Não pudemos fazer isso, a não ser por telefone. E não é o ideal. O ideal é estarmos juntos, conversando e edificando-nos mutuamente. Não é bom falar do Corinthians? É bom falar do Corinthians. É bom. É bom falar sobre política? É bom falar sobre política, é bom. Mas a igreja tem que ir além disso. Nós não somos uma sociedade de amigos. Não somos uma associação de amigos, não é isso, somos uma igreja. Então nós temos que resgatar essa dimensão da fonte de edificação, que ultrapassa o mero sermão, a mera aula formal, expositiva que é feita aí 3 vezes por semana. Nós temos que voltar a conversar uns com os outros, a orar uns pelos outros, a instruir uns aos outros, porque é assim que a igreja cresce em qualidade, cresce em santificação. Tá? Qual é a base disso tudo? Leia Efésios capítulo 4, tá bom? Leia em casa Efésios capítulo 4, é um dos textos. Leia Efésios capítulo 4, um dos textos. Você pode ler Hebreus 3 também, outro texto. Você pode ler Hebreus 10, é outro texto. Enfim, esses textos todos mostram essa dinâmica que envolve todos os membros da igreja e não somente um pastor dando palestras lá na frente.